Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7h04. Muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2019. Moradores pararam a BR-101 ontem em protesto por falta de ônibus. Escola Agrícola incorporada à UENF após despacho do governo do estado. PGR rejeita suspeição de Moro em caso de Lula e não vê irregularidades em diálogos. Caminhoneiros e empresários de governo discutem cálculo do frete em fórum. IBGE, diferença de acesso à cultura está relacionada à cor e região. Poupança tem maior captação líquida para novembro em 2 anos. Dólar fecha no menor nível em 3 semanas, vendido a R$ 4,18, menos 0,33% ao dia. Saca de açúcar cristal 50 quilos segue em alta, cotada a R$ 67,39, mais 0,36% ao dia. E boa notícia, arroba do boi gordo em baixa, cotada a 185 à vista no Rio, menos R$ 5,00 ao dia. Esses são os principais destaques do Mix Notícias de hoje, no ar. Mix Notícias. Temperatura no momento 24 graus, máxima chegando a 29. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. E o trânsito, 28 de março com fluxo moderado, desde o Trevo com a Penha até a Beira Valão, e também para quem segue para a Baixada, trânsito bem tranquilo. Na Arthur Bernardes, boa movimentação em ambos os sentidos, porém com bastante caminhões, e depois da Presidente Kennedy, ônibus também em direção à BR-356. Beira Valão, da 28 de março até o centro, sentido contrário, também tem a maior movimentação no momento da cidade. Formosa está tudo muito calmo, também como a Voluntários da Pátria, da 28 de março até a Alberto Torres. Ponte da Lapa, o fluxo também segue bem tranquilo. Na rotatória do Shopping Estrada, podemos observar um trânsito também fluindo bem, e quem segue para Macaé tem sempre uma certa retenção até a duplicação. Já no sentido de quem está indo para Guarulhos, o trânsito é mais lento nos sinais. E quem vem de Guarulhos, da segunda passarela até a Ponte Alair Ferreira, também a gente pede cuidado e respeite a sinalização. Afinal de contas, o trânsito merece isso. Mix Notícias. Moradores da localidade de Ibitioca fizeram uma manifestação na manhã desta quinta-feira no quilômetro 84 da BR-101, em Campos. Os moradores reclamam da falta de ônibus na localidade. De acordo com a concessionária, houve retenção nos 2 sentidos da rodovia. Um caminhoneiro que levava uma carga não perecível de Vitória para o Rio de Janeiro foi uma das pessoas que ficaram impedidas de trafegar pela BR por conta do congestionamento que se formou na rodovia. Ele ficou parado por quase 2 horas em Ururaí. Às 11h20, a concessionária informou que o tráfego estava liberado nos 2 sentidos. O terreno onde estava localizada a Escola Técnica Estadual Agrícola Antônio Sarlo, bem como os prédios e todo o patrimônio físico, agora faz parte da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. O despacho do governador Wilson Witzel, que oficializa a doação, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro na última segunda-feira. Segundo o reitor da UENF, a doação abrange todo o patrimônio físico da instituição. Em breve, deverá ser publicada a transferência acadêmica da instituição referente à atribuição de ensino e pessoal. Mix Notícias. A Procuradoria-Geral da República afirmou ao Supremo Tribunal Federal que não vê elementos que comprovem uma suspeição do então juiz federal Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça e do governo de Jair Bolsonaro, no processo que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e apontou ainda a inexistência de irregularidades nos diálogos entre o juiz e procuradores da Lava Jato de Curitiba no Telegram. Diante da complexidade que é a definição dos custos do transporte de cargas nas rodovias brasileiras, representantes do governo, empresários, sindicatos e federações estão reunidos desde quarta-feira na sede do Ministério da Infraestrutura. Juntos, eles buscam aperfeiçoar as planilhas que servem de referência para definir os custos do frete no país. Entre os principais temas abordados na 35ª reunião do Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Cargas estão o fortalecimento do cooperativismo, a criação do cartão combustível, o programa de saúde para caminhoneiros e a inclusão dos pontos de parada e descanso como uma obrigatoriedade nos processos de concessão de rodovias federais.
Mix Notícias. A diferença de acesso da população preta e parda a equipamentos culturais está diretamente relacionada com o retrato das regiões do país. No sul e sudeste, onde a maioria da população é branca, há maior concentração de bens culturais. No norte e nordeste do país, onde a maioria da população é preta e parda, o número de equipamentos culturais é reduzido, segundo dados da 4ª edição do Sistema de Informações e Indicadores Culturais, divulgado ontem pelo IBGE. Exemplo dessa desigualdade está no acesso às salas de cinema. De acordo com a pesquisa, a população preta ou parda tem menor acesso a potencial a esses equipamentos culturais, enquanto 44% dos pretos ou pardos moravam em municípios sem cinema. Esse número em relação aos brancos era de 34,8%. Em apenas 10% dos municípios brasileiros tem salas para exibição de filmes. A concentração das salas em determinados municípios, principalmente capitais, acirra o desequilíbrio no acesso à cultura. A aplicação financeira mais tradicional do país, a caderneta de poupança, registrou a maior captação líquida para meses de novembro em 2 anos. No mês passado, os depósitos superaram os saques em 2,43 bilhões de reais, informou ontem o Banco Central. Este é o melhor resultado para o mês desde novembro de 2017, quando a poupança tinha registrado captação líquida de 3,92 bilhões. Com rendimento de 70% da taxa Selic, a poupança atrai recursos em novembro, apesar de se tornar menos atrativa, porque os juros básicos estão no menor nível da história, com a redução da Selic para 5%. O investimento deixará de render mais do que a inflação. O governador de São Paulo, João Dória, recuou nesta quinta-feira de sua defesa em relação à atuação da Polícia Militar no episódio que resultou na morte de 9 jovens em um baile funk na favela de Paraisópolis no último domingo. Na segunda-feira, Dória havia afirmado que nada mudaria na segurança pública da cidade após a tragédia. Mas após se reunir com mães de vítimas e receber vídeos de abusos policiais, o governador admitiu a necessidade de melhorias nas operações e a punição de policiais que não cumprem o protocolo e desonram a corporação. A polícia já foi orientada, após o episódio, para rever protocolos e inibir, se não acabar, qualquer tipo de abuso que possa ocorrer. É inaceitável que a melhor polícia do Brasil use de força desproporcional e desnecessária, sobretudo quando não há reação dos cidadãos, disse Dória. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro foi destituído da presidência do PSL em São Paulo pela direção nacional da sigla, segundo o registro no TSE. A destituição aconteceu na terça-feira, mesmo dia em que o Diretório Nacional do PSL confirmou punição a 18 deputados da sigla ligados ao presidente da República, Jair Bolsonaro. As penas vão de advertência até a suspensão das atividades partidárias. No caso de Eduardo, a suspensão será de 12 meses. Com a suspensão das atividades, o filho do presidente também deixou o posto de líder da bancada do partido na Câmara. Mix Notícias. Em um dia de alívio no mercado financeiro, o dólar fechou abaixo de R$ 4,20. O dólar comercial encerrou nesta quinta-feira, vendido a R$ 4,18, com queda de 0,14%. A moeda norte-americana está no menor nível desde 13 de novembro. A cotação abriu em alta no máximo do dia por volta das 9h30. O dólar chegou a bater 4,22, mas reverteu a tendência no início da tarde e passou a cair. No mercado de ações, o dia também foi de otimismo. O índice Bovespa da B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, voltou a bater recorde e fechou aos 110.622 pontos, com alta de 0,29%. O indicador abriu em baixa, mas recuperou-se durante a manhã e reverteu o movimento. As ações da Petrobras, as mais negociadas na Bolsa, subiram 1,3%, papéis ordinários e preferenciais, ajudando na alta. Já a saca 50 quilos de açúcar cristal segue em alta, cotada a R$ 67,39, mais 0,36% ao dia, fonte CPEA-Exalc. E uma boa notícia para os consumidores de carne bovina. Na semana passada, a arroba do boi gordo estava negociada a R$ 207 à vista. Ontem já foi negociada a R$ 185, menos R$ 22 em relação à semana passada, fonte Scott Consultoria. Mix Notícias. Nesta sexta-feira, a Caixa inicia a 9ª etapa do pagamento de até R$ 500 das contas do FGTS. Desta vez, tem direito a sacar o dinheiro quem não tem conta no banco e nasceu em setembro ou outubro.
Cerca de 9,1 milhões de pessoas vão sacar. Ao todo, 3,3 bilhões nesta nova etapa. A próxima e última leva de saques do FGTS será em 18 de dezembro para os nascidos em novembro ou dezembro. A instituição financeira já atendeu cerca de 50% dos 96 milhões de trabalhadores contemplados e liberou aproximadamente 52% dos 40 bilhões inicialmente previstos. O ministro Luiz Edson Fachin do STF deu prazo de 10 dias para o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prestar esclarecimentos sobre a política de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. A decisão é de quarta-feira e ontem Fachin assinou as notificações ao governador. A Advocacia da União e a Procuradoria-Geral da República, que também terão que opinar sobre a atuação do governo do Rio. O prazo começa a contar a partir do recebimento da notificação. O pedido de esclarecimentos foi feito em razão da ação apresentada pelo PSB no mês passado, na qual o partido pediu que fossem reconhecidas e sanadas graves lesões a direitos fundamentais praticados pelo Estado em razão da excessiva e crescente letalidade da ação policial. Mix Notícias. O Brasil não tem dado conta de absorver todos os trabalhadores que fazem uma graduação em postos de trabalhos adequados. Hoje, quase 4 milhões de brasileiros que cursaram faculdade não encontraram uma profissão que exija a conclusão do ensino superior. Atualmente, o Brasil tem 18,3 milhões de pessoas que terminaram a faculdade para 14,5 milhões de ocupações com exigência de curso de ensino superior. O levantamento foi realizado pela consultoria iDados, com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuas. O número de trabalhadores com faculdade começou a superar a quantidade de vagas disponíveis no primeiro trimestre de 2014, quando a crise econômica começou a dar primeiros sinais no país. Ao longo dos últimos anos, com o período recessivo e a lenta retomada, esse descasamento só aumentou. Cerca de 70% dos consumidores de água mineral do estado do Rio de Janeiro têm medo de beber esse produto fora de casa. Essa é uma das conclusões de estudo feito pelo Centro de Estudos de Consumo do Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo o pesquisador e coordenador do estudo, foi identificado um consumidor de água mineral em copo e garrafas pequenas e um consumidor mais doméstico, de garrafões de 10 a 20 litros. São produtos que têm características bem diferentes. A gente identificou que a compra de água mineral fora de casa, sobretudo no dia a dia, tem uma incidência alta. A pesquisa envolveu 493 consumidores, sendo 142 da capital, 178 da região metropolitana do Rio de Janeiro e 173 do interior do estado. Mix Notícias. O Ministério da Justiça e Segurança Pública espera que até o fim de 2022 todos os criminosos que hoje cumprem pena por delitos violentos tenham seu material genético coletado e incluído no Banco Nacional de Perfis Genéticos. A medida serve para permitir a identificação de egressos do sistema carcerário que voltem a infringir a lei e, assim, agilizar o esclarecimento de crimes. A meta para este ano era coletar, classificar e armazenar o material genético de 65 mil detentos condenados em 2019 pela prática de crimes violentos. Segundo o Ministério, esse objetivo foi superado com o recolhimento de material biológico de 67 mil presos. No início do ano, esse número não passava de 7 mil. O governo do estado do Rio de Janeiro ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade contra trechos da Lei 12.858 de 2013, conhecida como a Lei de Royalties do Petróleo. A ação protocolada na quarta-feira é assinada pelo governador Witzel e pelo procurador-geral do estado, Marcelo Lopes da Silva, e pede que os recursos advindos dos royalties da exploração do petróleo não tenham de ser usados exclusivamente para as áreas de saúde e educação. Entre as razões apresentadas como inconstitucionais está a de vício de origem, pois a lei só poderia ter sido iniciativa do presidente da República, segundo entende o governador e o procurador-geral. Os pedidos formulados na presente ADI devem ser acolhidos. Mix Notícias. O TCU avalizou uma licitação do STF concluída em maio que prevê refeições com medalhões de lagostas, vinhos e espumantes premiados. O processo foi julgado na sessão desta quarta-feira no tribunal. A análise do caso pelo TCU foi movida por uma representação do Ministério Público. Segundo o MP, o cardápio contempla gêneros alimentícios e bebidas que contrastam com a condição geral da população brasileira e com a grave crise econômica que se abateu sobre o país há alguns anos.
O pregão foi orçado em R$ 1.134.893, com lance mínimo de R$ 463.000. A proposta vencedora foi de R$ 481.720, conforme o texto do pregão previa. O Mercosul aprovou nesta quinta-feira o aumento do limite de gastos do turista nos 4 países que fazem parte do bloco, de $500 para $1.000 por pessoa. O acordo foi divulgado durante a 55ª Cúpula do Mercosul em Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul. No entanto, esta medida não entra em vigor imediatamente. Assinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a portaria estabelece que o novo limite passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2020. Mix Notícias. A Petrobras, a partir do dia 25 de dezembro, não fará mais voos regulares do aeroporto Bartolomeu Lisandro em Campos para suas plataformas. Os voos serão transferidos para o heliporto do Farol de São Tomé e para os aeroportos de Vitória e Macaé. A Petrobras se prepara para descomissionar um total de 18 plataformas ao longo dos próximos 5 anos, conforme revelou o diretor de exploração e produção da companhia, Carlos Alberto Pereira, durante encontro com investidores em Nova York. O custo total dessas atividades chegará a $6 bilhões e inclui já no ano de 2021 a desativação de 4 delas no campo de Marlim, a P26, P32, P33 e P37 na Bacia de Campos, o que deve demandar recursos da ordem de $2,3 bilhões. Segundo Pereira, a Petrobras pretende aumentar a eficiência operacional de seus ativos, fazer aquisições de novas áreas e incrementar o fator de recuperação com o uso de novas tecnologias. O estabelecimento de parcerias estratégicas também faz parte desse planejamento. Mix Notícias. Ontem, em seu último jogo no Maracanã nesse ano incrível, o Flamengo aplicou outra goleada de 6-1. Desta vez, a vítima foi o lanterna e rebaixado Avaí. Destaque para Renier, que fez 2 gols no segundo tempo. Com uma atuação intensa, o time Jorge Jesus mostrou a sua força. Já o Vasco conseguiu um empate depois de sair perdendo na Fonte Nova para o Bahia. Quem se deu mal foi o Cruzeiro, ao perder para o Grêmio por 2-0, ficando o rebaixamento mais perto de acontecer. Afinal, o Ceará precisa apenas do empate com o Botafogo na última rodada, neste domingo no Engenhão, independentemente da vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras no Mineirão. E o Fluminense encerra sua participação no Brasileirão 2019 enfrentando o Corinthians em São Paulo. O Vasco pega a Chape no Maracanã e o Flamengo dos recordes enfrenta o possível vice-campeão Santos na Vila Belmiro. Todos os jogos da 38ª rodada do Brasileirão 2019 serão às 16h. Mix Notícias. A Prefeitura de São João da Barra, no Norte Fluminense, instalou placas na antiga foz do Rio Paraíba do Sul, no Pontal de Atafona, alertando que as águas estão impróprias ao banho. Segundo o município, a constatação se deu por meio de análise do INEA, indicando altos índices de coliformes termotolerantes. Após o fechamento da foz, no final de outubro, o local passou a ser frequentado por muitos banhistas. A Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, então, solicitou ao INEA uma análise sobre a qualidade da água. Você ouviu Mix Notícias. Mix.